Estamos de volta aqui com Coisa Nossa e hoje nós recebemos uma convidada super especial, uma convidada ilustre, a artista plástica Luara de Aquino Ramos. Luara foi a primeira secretária de Cultura de Palmas aqui no estado do Tocantins. Tem história para contar. É uma pioneira aqui da cidade, quando ela chegou aqui com seu companheiro César Mar, que inclusive dá nome, empresta nome ao Parque César Mar. Então, tem muita história para contar. Bom dia, Luara. Bom dia, tudo bem, Luiz Armando? Tudo bem, Luara. É um prazer ter você aqui hoje, viu, Luara? Lembrar de você, dos tempos aqui que você comandava a área cultural de Palmas. Mudou muito de lá até aqui, Luara? Mudou muito e a gente também quer parabenizar pelo seu programa. Acho que isso vem registrando, né, histórias e histórias de tantas pessoas que, de alguma forma, teve uma participação, né, na construção política cultural da cidade, né? A gente vê hoje a cidade próspera, um verde aí por todo lugar, a quarta maior praça do mundo, né? Que é a Praça dos Girassóis, o Espaço Cultural de Palmas, que é uma experiência que a gente teve bastante. O espaço foi inaugurado quando você era secretária, não é? Isso. E ele foi fruto de uma discussão com a sociedade, que eu acho que aquilo ali foi muito bom, porque a gente fez um bate-papo cultural, o prefeito naquela época era o Eduardo Siqueira Campos, e a motivação do Eduardo era uma coisa boa pelo seguinte: a gente falava, olha, nós temos tais projetos e a gente quer verificar se você concorda com isso, né? Então a gente falava, olha, o orçamento é esse. Ele falava, eu te dou tanto porque não tem jeito de você fazer com mais, né? Então você tem que lutar para conseguir o restante. E assim a gente ia fazendo parcerias, né? Ia fazendo o trabalho ser desenvolvido. Eu lembro que havia uma carência muito grande na cidade, porque ainda não havia entretenimento. Estava se fazendo as primeiras obras, era a administração, né? Era aquilo que dava a estrutura urbana da cidade. Luara, então, quer dizer então, que por exemplo, o espaço cultural, o Teatro Fernando Montenegro, aquele complexo todo, ele não, porque a impressão que tem que foi uma decisão de cima para baixo, o prefeito fazer aquilo. Não foi. Então, ele partiu de uma discussão de base para chegar ao espaço cultural. Isso, foi um bate-papo cultural pelos bairros, para a gente extrair das pessoas. A gente tem até um registro, eu tenho ainda, de foto, né? Então, a gente extraía das pessoas o que eles entendiam que eram as maiores necessidades. E com aquele diagnóstico que nós tivemos das pessoas, e olha que as pessoas sabiam o que queriam, né? E naquela época estava eu, Meire Maria, Andrea, Wilson Alves, tudo ali, Nilmar Ruiz, né? Que era a turma que estava diante daquele processo e foi nos bairros fazer esse levantamento. Então, havia vontade política do prefeito, no caso, né? Porque ele poderia muito bem não levar adiante isso, né? Acho que pensou grande nesse aspecto, isso, né? Com Porque certeza. Até hoje o espaço está aí, grandioso, maravilhoso. Olha só, eu vejo que os grandes centros, né, de desenvolvimento nunca deixou de investir na área da cultura. Então, eu vejo que aquilo foi muito grande naquele momento e foi visionário de fazer. Porque até hoje a construção de um espaço que nós temos, de fato, é o Espaço Cultural de Palmas, no Tocantins. Eu me lembro que o prefeito Eduardo, na época, chamou a imprensa para conhecer as obras do Espaço Cultural, né? Eu estive lá. Era só um grande buraco ali, Isso. Onde chegou aqui hoje é o teatro, é o teatro. Então, assim, hoje você entra no teatro e eu fico imaginando, vendo aquela imagem que eu fui lá junto com o prefeito Eduardo na época para ver o início das obras, é um negócio fantástico. Ele sabia da obra do início ao fim, né? Do que ia na estrutura, como o que ia no teto, né? Então, era bastante importante. Aquelas visitas, eu vejo elas como fundamental, porque depois daquelas visitas também teve uma apresentação dos artistas na própria obra. Depois nós fizemos quando o Oswaldo Montenegro veio, os artistas também tocaram. E eu lembro que tinha mais ou menos umas 2.500 pessoas, e isso foi muito
foi muito emocionante, porque acabou a energia, e eu lembro que os artistas nossos, né, eles pegaram o microfone e a gente começou todo mundo a cantar junto. Então, aquilo foi muito inesquecível, né? São coisas que marcaram um momento, né, na cultura de Palmas. Eu me lembro de uma discussão que, inclusive, eu escrevi artigos na época no Jornal do Tocantins, sobre o governo tentava discutir a possibilidade de mudar o cruzeiro onde foi celebrada a primeira missa da capital, mudar de lugar o cruzeiro, né? A discussão era, estaria se mudando a história, né? Porque se mudar a missa, teria que mudar de lugar. Porque, na verdade, parece que a área de obras do Estado queria asfaltar, contornar, tem outro traçado a Praça de Dações, e ali passava uma avenida, né? Então, o governo... Como é que foi essa discussão, Luara? Você me lembra que você parece que estava dentro dessa discussão. Eu lembro, assim, porque o que acontece? Quando você está discutindo sobre uma obra em que teve um artesão, um artista que fez o cruzeiro, ela é até esculpida, e ela tem um marco histórico, porque ela dizia respeito ao quê? À pedra fundamental da capital do Tocantins, né? Então, você teria que ter um cuidado quanto essa retirada de lugar feria uma situação que era a questão de preservar a história em si. Porém, o traçado que estava, ele foi alterado posteriormente, que eu acho que foi interessante isso, porque teve discussão, inclusive, dessa alteração do traçado. A sociedade, de um lado, tinha uns que achavam melhor e outros que não. Porém, a praça ela ganhou um espaço muito significativo também. Aumentou a praça, parece. Aumentou a praça. E aumentou até o espaço onde era próximo, porque a avenida, né, ela era muito próxima do circundava do cruzeiro. O palácio, né? Eu lembro que a gente fazia, não sei se você lembra, que a gente fazia a comemoração do 20 de maio, do dia 20 de maio, ali no cruzeiro. Nessas mais de 3 décadas que você está aqui na capital do Tocantins, duas perguntas. Você acha que hoje existe uma política cultural diferente daquela que existia naquela época que você é secretário de Cultura? E a segunda valeu a pena 3 décadas em Palmas? Existe, sim, uma política cultural diferente. Eu penso que o balcão acabou. Eu penso que hoje a política de editais ela vem contribuir democraticamente para o acesso aos recursos. Eu penso que isso diminuiu a ingerência política nesse aspecto. Isso melhora bastante, né? Claro que edital não é só edital que é política pública, porém a preservação, o cuidado com a proteção dos bens culturais, né? Em 2015, eu estive na organização da Conferência Estadual de Cultura. Então, a gente participou de fóruns nacionais, de conferências nacionais, e fizemos a do Tocantins, e nela nós trabalhamos a Lei 3.252, que conseguimos que ela fosse sancionada. Então, ela o que essa lei faz para a cultura? Tanto no município quanto no Estado. Ela vem dar uma orientação, um norteamento das políticas, para contribuir justamente com as gestões. Se valeu a pena... Eu falava para o César Amaro assim, não vou para Palmas. De pé junto eu falava, não vou. Aí eu vim. Hoje, com certeza, valeu a pena. É algo assim, é tão grande que às vezes a gente não sabe. Porque se você escuta a canção de Amor a Palmas, você emociona, e aí eu já estou começando a ficar emocionada, porque é grande isso. Desde o começo, é grande você pensar que você estava lá no dia 20 de maio, que não tinha nada, e você está aqui. Quantas vezes eu e o César Mar saímos pela cidade, olhando se não tinha invasão, se estava tudo bem, se estava
tudo certo com a cidade, né? Luara, muito obrigado pelo seu testemunho aqui do início de Palmas. O seu trabalho é fantástico, foi fantástico. Eu acompanhei de perto o seu trabalho na prefeitura naquela época. Você nos representa e nos acrescenta muito aqui nesse programa Coisa Nossa, viu, Luara? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você e a todas as pessoas que contribuíram com a gente, principalmente quando a gente estava gestora e nas oportunidades também que a gente teve de estar nesses fóruns, que a gente conheceu pessoas desses cantos do Estado que tem tanto a oferecer. Como você vê, Palmas tem muita história. A Luara é parte dessa história. É Coisa Nossa. A gente volta já já.